que foi? Tá bem, voltando. Se... Aqui é uma função do segundo grau, então vai ter duas saídas. Eu resolvi por subproduto porque é mais fácil de você escrever, porque é mais fácil de você escrever ela toda. Daí, tipo, a soma é o menos b sobre o a é 1, menos b vai dar 5. Então a soma é 5 e o produto é 6. Então dá pra perceber que o x1 é 2 e o x2 é 3. Então se você pôr o 2 no lugar de x, ele vai dar 0. E se você pôr o 3 no lugar do x, ele também vai dar 0. Então uma raiz de uma função, ela pode ter vários números. Agora eu vou falar do que é uma função subdiretora. Uma função subdiretora é quando a imagem é igual ao contra e domínio dela. E, por exemplo, aqui, 1 ele vezes 5, 2 vezes 10 e 3 ele vezes 15. A imagem são esses números. Os 5, 10 e 15. Só que aqui ainda tem o 20. Só que o 20 não está sendo flechado. Não tem nenhum número que vai dar 20. Então essa função ela não é ela é uma função, só que não é subdiretora. Só que nesse caso, 5 vira 6, o 3 vira 4 e o 7 ele vira 8. Então essa função ela é subdiretora, porque todos os termos do domínio são flechados. Agora eu vou falar de uma função injetora. E, por exemplo, se A é diferente de B, então o f de A tem que ser diferente de B. Então, por exemplo, aqui, 1 ele vai virar o 2. O 2 ele vira o 0 e o 3 ele também vira o 0. Então, esses dois valores, eles dão o mesmo valor. Então, se aqui fosse o 2, ele é diferente de 3. Só que a f de 2, ela é igual a f de 3. Então, essa função aqui, ela não é injetora. Por causa que o 2 e o 3 dão o mesmo valor. E não pode, por causa da definição. Só que nesse outro caso, o 5 ele vira o 3 vira o 2 e o 7 ele vira o 5. Não tem nenhum número do conjunto A que dá o mesmo valor no B. Todos eles são diferentes. Então, tipo, para facilitar, cada termo do conjunto B só recebe uma flecha e uma setinha que aponta para ele. Agora, uma função bijetora, que ela é uma função subjetora e injetora ao mesmo tempo. E não confunda, se uma função ela é injetora, ela não significa que ela não vai ser subjetora. Ela pode ser as duas, ou ela pode ser nenhuma ao mesmo tempo. Então, e todos são flechados, e todos do conjunto B só recebem uma flecha, que vem do conjunto A. Agora eu vou falar do par ordenado. O par ordenado ele é um ponto só da função, que a gente chama ele de P, que é parênteses x, y, que é um valor que você põe no x e dá um valor no y. Por isso que é um par ordenado, ele tem uma ordem. Um exemplo, f de x é igual a x mais 5. Se o x ele for 0, aqui ele vai ser 0, 0 mais 5 dá 5. Então f de x é 5, o y é 5. Se ele for 1, vai dar 6. Então, o ponto 1 vai ser 0 e 5. O ponto 2 vai ser 1 e 6. Agora, eu vou falar do plano cartesiano. O plano cartesiano ele é um objeto que os matemáticos usam para fazer o gráfico das funções. Ou colocar algum ponto ou qualquer coisa assim. E ele é composto por duas setas perpendiculares. A do eixo x, que é esse aqui, que é chamado de abscissas. E do eixo y, que é esse aqui, que é as ordenadas. Esse nome aqui foi porque o cara ele quis dar. É o nome que a gente aceita só. E as ordenadas é porque eles têm uma ordem.
para C. Daí você tem ponto, daí aqui no padrão ordenado é x e y. Daí se por exemplo o x é 2 e o y é 4. Então você vem aqui onde o x é 2 e onde o y é 4. Daí esse aqui é esse ponto A. Daí você faz isso com todos. Tipo, de menos 1 e 2. Você vai no x menos 1 e no y 2. Esse aqui é o ponto B. E menos meio e menos 7 de 3. Ele fica aqui. E o 0, 0. O 0, 0 é a origem do plano cartesiano. Ele fica no encontro das duas. E π menos 1, ele vai ficar aqui um pouquinho depois do 3. E no menos 1. E menos 2 e menos 2. Que vai ficar no menos 2 e menos 2. Bom, você pode perceber que como ele cruzou e duas retas perpendiculares, fez 4 quadrantes aqui. 2, 4. Esse aqui é o quadrante 1, onde o x é positivo e o y é positivo. O quadrante 2 é onde o x é negativo e o y é positivo. O 3, ele é onde o x e o y é negativo. E o 4 é onde o x é positivo e o y ele é negativo. A gente usa muito esse negócio de quadrante, mas tipo em trigonometria, para você saber qual que vai ser o sinal do seno, cosseno da tangente ou qualquer coisa. Porque dependendo onde que vai estar, em qual quadrante ele vai estar, ele vai ter um valor específico para seno e cosseno. Bom, e agora para determinar o domínio. Porque, tipo, não pode ser de qualquer aqui. E não aqui nessa função. E não pode ser de qualquer número que você põe aqui que ele vai dar um número. Tem algumas limitações. Se ele não fala qual que é o conjunto dos domínios, se é tipo o conjunto dos naturais, inteiros, racionais, a gente considera o maior possível. E o maior que tem é o número dos reais. Só que ele tem umas restrições. O denominador de uma função ele não pode ser igual a zero. Então você tem uma função a sobre b, o b tem que ser diferente de zero. E o radicando com índice par, ele não pode ser menor que zero. Então se você tiver uma raiz com algum índice n de x, se esse n for par, o x tem que ser maior ou igual a zero. Se ele for ímpar, ele pode ser de qualquer de valor, porque essa restrição é só para índice par. Um exemplo, o f de x igual a x ao quadrado menos 4. O domínio dessa função ele vai ser qual? Bom, as restrições é se tiver uma fração e uma raiz. Como não tem uma fração e também não tem uma raiz, então o domínio dele é o conjunto dos reais. E agora nesse outro aqui. Aqui é a raiz cúbica de 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Como a restrição da raiz é só se for par, nesse caso é ímpar, então ele pode ser de qualquer valor. Então o domínio ele tem que ser do número dos reais. Agora aqui, a raiz quadrada, se não tem nada, é 2, de 3x ao quadrado menos 1. Como é um índice par, então esse valor daqui vai ser maior ou igual a zero. Para ele ser de maior ou igual a zero, então a gente pega o 3x ao quadrado menos 1, tem que ser maior ou igual a zero. Bom, e para fazer isso aqui, você tem que fazer as inequações. Você vai ter que achar as raízes dessa equação. Que, de fazendo assim, dá
raiz de 3 sobre de 3 e menos raiz de 3, essa raiz. Daí, e nesse caso, a gente quer saber quais são os valores no x que ele dá de maior que zero. Ou a gente pode fazer assim, ó. Ó, como o gráfico dessa função, como aqui é positivo, ele vai ser assim. E nesse lugar, ele vai estar o menos de 3 e sobre 3. E aqui ele vai estar o raiz de 3 e sobre 3. Como a gente quer um valor de maior que zero, maior ou igual, então vai ser e desse lado, antes disso, e desse lado. Que vai ser e depois disso. Então a gente vai, você vê nesse caso, que o domínio ele vai ser igual o x pertence aos reais, tal que o x ele tem que estar antes disso. Então tem que ser x menor ou igual a raiz de menos a raiz de 3 sobre 3, ou, e depois disso, vai ser raiz de 3 sobre 3. Uma forma de você visualizar isso é você fazendo o gráfico dessa função aqui e vendo esse gráfico aqui para você saber. Aqui é só um esboço, por isso tá de meio feio. Então você pegar algum programa que plota o gráfico, e você consegue ver claramente que qualquer valor antes disso vai dar um valor de positivo, e qualquer valor depois disso também vai dar um valor de positivo. Só que nesse outro caso aqui, agora no item D, 1 sobre a raiz quadrada de 2x mais 1. Como tem uma fração, aqui embaixo tem que ser diferente de zero. Só que tem uma raiz. Então esse valor tem que ser maior ou igual a zero. Só que, se esse valor ele for igual a zero... Oi? Só que se esse valor aqui ele for igual a zero, a raiz de zero é zero. Daí ele não pode ser. Então esse número aqui tem que ser estritamente maior que zero. Então, 2x mais 1 maior que zero. Você vai passar 1 e passar o 2 ele dividindo. Então vai dar que x tem que ser maior que menos 1 sobre 2. Então, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, mas o x tem que ser maior que meio. Então você sabe, x pertence aos reais, tal que x maior que meio, que menos meio, perdão. Agora eu vou falar de função composta. Uma função de composta é uma composição de funções. Tá, mas o que é isso? E, por exemplo, você tem uma função f e uma função g. A f vai de A até B e a g vai de B até C. Como o domínio da função f tem que ser igual ao domínio da função g. Isso precisa ser importante para fazer. Isso define que a função composta GOF, que é a g de x, a g de f de x, ela vai de A em C. Que essa aqui é a formulinha. A GOF de x é a g de f de x. Tá, mas o que é isso? E, por exemplo, você tem um conjunto A que tem um valor x.
você vai aplicar a função f nele, que vai para o conjunto B, que vai dar a f de x. Daí você vai pegar esse valor e vai aplicar na função g, que vai dar a g de f de x. Daí, em vez de fazer a função f depois da função g, a gente faz direto a função gof. Em vez de você fazer em 2 passos, você só faz um passo só, que se facilita na nossa conta de mais rápido. Tá, e um exemplo. E dadas as funções f de x igual a x menos 3 e a g de x 4x mais 1. Calcular a gof de x. A gof de x, como a gente viu, é onde está o x da g de x, a gente vai pôr a f de x. Então aqui, onde está esse x, a gente vai pôr a f de x inteira. Um jeito mais fácil de você ver isso, porque tem x e x, é só você chamar esse x de tipo um quadradinho. Então a função g de quadradinho, ela vai ser 4 quadradinho mais 1. Daí a função gof, que é a g de f de x, onde estava aqui, ó, a gente vai considerar a função f de x sendo quadradinho. Onde estava o quadradinho, a gente vai pôr a função f, que é 2x menos 3. Então isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 2x menos 3 mais 1. Fazendo a distributiva, vai dar 8x menos 12 mais 1. Se você fazer uma conta, vai dar 8x menos 11. Então a função gof de x é igual a isso aqui. É igual a 8x menos 11. Tá, e agora a função fog de x. A função gof é que a gente pega a função g e coloca a função f. A função fog, a gente vai pegar a função f e vai pôr a função g. Então a gente vai fazer a f da g de x. Daí agora a gente vai fazer a mesma coisa. Onde estava aqui o x, nesse caso, a gente vai pôr a g de x. Então vai ser 2 vezes a g de x, que é 4x, mais 1, menos o 3, que já estava ali, menos o 3. Então a função, se calculando aqui, fazendo a distributiva, vai dar 8x mais 2 menos 3. Então a função fog é igual a 8x menos 1. A função gof e a fog devem muito de parecido. Só que aqui é menos 11 e aqui é 11. Isso só foi uma de coincidência. E nem sempre vai dar tipo valores tão perto. Porque de mesmo sendo próximos, ainda é diferente uma coisa da outra. Daí agora eu vou falar da função inversa. Uma função inversa é uma f bijetora. Precisa ser uma função bijetora. Ela tem e por inversa a f e menos 1. Tá ok. Se você tiver um ponto xy que pertence a f, isso implica que o ponto yx ele vai pertencer à função inversa de f. Um exemplo, o 5 ele vira o 3, o 3 ele vira o 2 e o 7 ele vira o 5. Você fazendo a função inversa, em vez do 5 ele virar o 3 ele vai virar o 5. O 5 é do 3, então o 3 é o 5. O 3 ele virava o 2
Então o 2 ele vira o 3 e o 5 ele vira o 7. Então essa aqui, se fosse a função f, essa aqui seria a função inversa de f. Tá, mas e por que precisa ser uma função bijetora? E por exemplo, você tem essa função aqui. 0 ele vira o 2, o 2 vira o 6 e o 4 ele vira o 6. Isso é uma função. Só que você fazendo a inversa dela, daqui o 2 ele vira o 0, o 4 não vira nada, o 6 ele vira o 2 e o 4 ao mesmo tempo, e o 8 ele também não vira nada. Então isso aqui ele não é uma função. Mas isso aqui ele não é uma função, porque essa função ela não é uma função subjetora também, e nem uma função injetora. Se ela fosse, ela seria uma função, essa aqui embaixo. Só que como ela não é uma função bijetora, então essa aqui ela nunca ela vai ser. E nesse caso a função f ela é uma função bijetora, porque em cada termo do conjunto A, que é esse aqui, ele vira um único termo do conjunto B, e cada termo do conjunto B só recebe e uma flechinha. Aqui ele só recebe uma e uma. Por isso que nessa função tem a função inversa e nessa ela não tem uma função inversa. Tá, só que o importante é você saber de como calcular isso. E para calcular uma função inversa, a gente vai pegar e vai trocar o x e o y de lugar. Depois a gente vai isolar o y. E por exemplo, você tem a y igual a 2x menos o 3. Onde estava o y, a gente vai pôr o x. E onde estava o x, a gente põe o y. Daí a gente calcula, a gente quer isolar o y. Vai fazer o passo 2. A gente já fez o passo 1, agora tem que fazer o passo 2. Isolando, vai dar menos 2y igual a menos x menos 3. Multiplicando tudo por e menos 1, fica aqui 2y igual a x mais 3. Pega esse 2 e passa e dividindo, e dá isso aqui. Que é como se o 2 estivesse aqui embaixo. Tá, e o que isso implica? Isso implica que se a gente pegar e nessa função aqui, por um valor no x, e por exemplo, x igual a 1. 1 vezes 2 vai dar 2. Menos 3 dá menos 1. O y é igual a menos 1. Então, se a gente pegar aí nessa função e colocar no valor do x menos 1 e no valor do y, ele vai dar 1. Vamos testar. Se aqui ele for de menos 1, vai ser menos 1 mais 3 sobre 2, que vai dar 2 sobre 2, que vai dar 1. Onde a gente pôs o x foi o valor que deu no y. E ele deu o valor que a gente tinha colocado no x. Alguma dúvida? E até agora, vocês tiveram alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo. Eu não. Tá tranquilo, mano. Tem tudo bem. Agora eu vou falar dos tipos de função que tem. Que tem essas, que é a função constante, função par e ímpar, funções de polinomial, função modular, função exponencial, logaritmo, trigonométrica e raiz. São todos esses tipos de função que existem. Uma função inconstante é uma f de x que é igual a que é algum valor qualquer. Ela vai ser uma linha. Porque em qualquer de valor que você pôr no x, você pôr menos 2, 1, 0, 1, 2 e 3, ele vai dar o mesmo valor. Isso aqui é uma função inconstante. Agora uma função par. Uma função par é que a f de x é igual a menos... a f de x é igual a f de menos x. Um exemplo disso é essa função aqui. F de x é igual a x ao quadrado menos 3. Se a gente calcular f de 2, vai dar 1. Se a gente calcular a f de menos 2,
também vai dar 1. Então essa função é uma função par. Tá, só que eu só mostrei aqui em um exemplo. Só que se em vez da gente colocasse algum número, a gente colocasse tipo alguma letra, tipo a e menos a. Nesse caso, se fosse a, ia ficar a ao quadrado menos 3. Se fosse i menos a ao quadrado, dá a ao quadrado. Então também fica a ao quadrado menos 3. Então essa função é uma função par. Uma observação. Espera que aqui eu errei. E não é exponencial, é polinomial. De perceber agora. Polinomial. Depois eu arrumo e mando o certo lá. Uma função polinomial que só tem expoentes pares é par. E nesse caso, ela é uma função polinomial de grau 2, que a gente vai ver de mais pra frente. E ela só tem expoentes pares. Porque aqui no 3 é como se fosse x elevado a 0. Porque x elevado a 0 dá 1. 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Como 0 é par e 2 é par, ela é uma função polinomial que só tem expoentes pares. E por isso que ela é uma função par. E tem uma característica. Uma função par, ela é simétrica ao eixo y. Então se aqui você colocasse um espelho, esse lado ele ia ser idêntico a esse lado, porque ela é uma função simétrica. Entenderam? Agora Sim. Agora a função ímpar. A função ímpar é bem parecido com a função par, só que ela tem uma diferença. A f de x é igual a menos f de menos x. Um exemplo, essa função aqui, 2x ao cubo. Se a gente calculasse a f de 2, daí vai dar 2 vezes 2 ao cubo, que vai dar a mesma coisa que 16. Então f de 2 é igual a 16. Se calculando a f de menos 2, e nesse caso aqui, ele dá i menos i 16. Só que se multiplicar por menos 1, então a menos f de menos 2 é igual a 16. Como esse valor é igual a esse valor, e atendeu a característica da função ímpar, que a f de x é igual a menos f de menos x, então essa é uma função ímpar. E também tem do mesmo jeito que uma função par, uma função polinomial que só tem expoentes pares, se for uma função polinomial que só tem expoentes ímpares, ela é ímpar. Um jeito fácil de perceber isso é também me colocando a e menos a. Porque se você pôr menos a, vai dar menos a ao cubo. E se pôr a, vai dar a ao cubo. Daí você pega o sinal do menos a e faz a mesma coisa. Então vai dar menos f de menos a e f de a. E as duas elas vão dar o mesmo valor, que vai ser 2a ao cubo, nesse caso. E uma função ímpar, ela é simétrica em relação à origem. Então imagina que tipo, ela está vindo aqui, daí ela chega na origem, daí é como se ela pulasse e fosse simétrica e continuasse aqui. Essa é uma característica da função ímpar. Isso era como se você colocasse um espelho aqui e perpendicular a essa reta. Ela ia ser simétrica, e como ela se encontra na origem, então ela é simétrica em relação à origem. Agora eu vou falar das funções de polinomiais. Só que eu vou falar bem por cima, porque depois mais pra frente vai ter uma aula de polinômios que vai se aprofundar mais. Bom, então, para começar, é uma função afim, que é uma função do primeiro grau. Uma função afim, ela tem essa característica, ax mais b. E ela é uma reta, que vai até o infinito. Ela é uma reta. Só que tem umas particularidades da função afim, que é uma função linear, que é se o b ele for igual a zero. Se o b ele for igual a zero, só vai sobrar o ax. Então ela vai ser uma função que também ela vai ser uma reta, só que ela vai passar na origem. Agora uma função crescente.
que o A precisa ser de maior que zero. Porque o A sendo de maior que zero vai dar mais AX mais B. Isso dá que ela é uma função que cresce. Por isso é uma função crescente. E também a função linear crescente. Que é o A tem que ser menor que zero. Que do jeito que essa aqui ela cresce, essa aqui ela vai diminuir. Então ela vai diminuir para baixo. Se aqui tivesse o eixo X, aqui o Y. Aqui o X e o Y. Enquanto essa aqui ela sobe, essa aqui ela desce. Essa aqui ela está crescendo. Por isso que é uma função crescente, essa está decrescendo. Por isso que é uma função decrescente. E agora eu vou falar da função de quadrática. Uma função de quadrática, ela tem essa fórmula, que é o ax ao quadrado mais bx mais c. Daí ela tem várias particularidades, que é o que a gente mais estuda no ensino médio. Que tem a fórmula de Bhaskara, né, para achar as raízes, tem os pontos, tem tipo a faturação dela e tudo mais. Só que ela é basicamente uma parábola. E ela tem uma característica. Se você pegar aqui, e nesse caso, que é o x vértice e o y vértice, que é o ponto mínimo, e fazer uma reta, e se uma reta e paralela ao eixo y, esse lado aqui, o lado direito, ele vai ser igual ao lado esquerdo. Os dois são simétricos. Se você colocar seu espelho aqui, você vai perceber isso. Essa é uma característica da função quadrática. Agora uma função. E agora a função modular. A função modular é o módulo de x. Ela tem uma característica que é, se o x for de maior que zero, a f de x é igual a x. E se o x for menor que zero, a f de x ela é igual a menos x. Essa função ela serve para você ver qual que é a distância que os pontos estão em relação a alguma coisa. Ela não vai só pegar e colocar o valor positivo dela. Ela vê a distância. E, por exemplo, qual que é a distância de 2 até 1? É um quadradinho. E a distância de 1 até 2, ela também é um quadradinho. Só que você fazendo tipo a fórmula de física, que é distância final e menos a inicial, 1 ele vai dar, que é tipo 2 menos 1, vai dar 1. Só que 1 menos 2 dá menos 1. Então a gente usa o módulo porque é uma distância. E distância sempre é um valor positivo. E por isso que ela tem essa característica que nunca vai ter um valor abaixo do eixo x. Porque é sempre um valor positivo para a distância. Entenderam? Matheus, Oi. o Milson ele perguntou se não seria o contrário, se seria f de menos x igual a x. E também é a mesma coisa. Porque se o x ele é menor que zero, é a mesma coisa que menos x. E nesse caso, como o x é negativo, então é a mesma coisa que f de x ou f de menos x. Porque você está restringindo para um valor negativo dele. Então é a mesma coisa, basicamente. Perguntinha. Então uma função afim linear é uma função ímpar? Sim. Porque tipo, uma função afim e linear, aqui nesse caso, ela só vai ter o ax. E o ax é elevado a 1. Como é um expoente ímpar, ela é uma função ímpar. Só que uma função afim, tipo crescente ou decrescente, ela não é uma função nem ímpar e nem par. Porque é como se o b tivesse elevado a zero nos dois casos. O b elevado a zero, como aqui é par e aqui ele vai ser ímpar, ela não é uma função nem ímpar e nem uma função par. Ela só é uma função afim. E mais alguma pergunta? Beleza, valeu. Agora eu vou falar de uma função exponencial. Uma função exponencial, ela é a elevado a x. E ela tem uma restrição, que é ou x tem que ser entre 0 e 1, ou x tem que ser de maior que 1. Se o x ele for de maior que 1,
ele vai dar uma função que cresce. Se o x for entre 0 e 1, ele vai dar uma função que está diminuindo. É bem comum a gente ver tipo, o gráfico da função exponencial, por exemplo, no contágio de alguma doença. E por exemplo, no caso do coronavírus. Ele começa tipo, com uma pessoa infectada. E dele infecta. E dessa pessoa infecta e 2 pessoas. Daí agora vai ter 3. Só que cada pessoa infecta 2. Então é a mesma coisa que 2 elevado a 3, que vai dar 9. Só que cada uma dessas 9 pessoas infecta 2. Então é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Que 9 elevado a 2, que vai dar 81. Por isso que ela cresce tão rápido. E também por isso que o contágio de uma doença é tão rápido. Porque ela não segue uma função. Porque ela não segue uma função linear, que é assim. Ela segue uma função exponencial. Que começa tipo um pouquinho e daqui a pouco já está lá em cima. E por isso que o contágio tipo, do Covid-19 agora tá sendo tanto assim. Que tipo, um mês tinha tipo 500 pessoas infectadas e hoje tem 100 mil. Porque ele cresce de uma proporção muito alta. E agora eu vou falar da função em logaritmo. A função em logaritmo é o log de x na base A. Ela serve para, basicamente, você transformar a função exponencial em uma função linear. Porque de você olhando aqui, você não consegue ver direito. Tipo, 1 já está muito alto e ainda é 1. E se tivesse o 2, está de bem mais alto. Então, no eixo y, em vez da gente contar 1, 2, 3, a gente vai contar o log de 1, o log de 2 e o log de 3. Porque, e dessa forma, essa função, ela no gráfico, no gráfico, usando o log, ela vai virar uma função linear. Então é bem mais fácil de analisar, você saber o que fazer e tudo mais. Porque não vai ser um gráfico que vai aqui na exponencial que começa um pouquinho e já está aqui em cima. Você não consegue calcular as coisas assim. A gente usa o log, porque você colocando o log numa função exponencial, ela vira uma função linear. Então a função logarítmica é o inverso da função exponencial. Então se você for de calcular o inverso de alguma função, de uma função exponencial, ela vai dar uma função logaritmo. E calcular o inverso da logaritmo, ela vai dar uma função exponencial. Agora eu vou falar das funções trigonométricas. A função trigonométrica, ela tem o círculo de trigonométrica. Daí você pega um valor aqui. Aqui ele vai dar o seno, aqui o cosseno. Expor aqui uma reta e tangente. Aqui ele vai dar a tangente. Igual na aula que deram essa semana, que se aprofundou bem mais que isso. Só que o mais importante é você saber tipo, o gráfico delas. O gráfico da função seno e da função cosseno é quase igual ao azul e vermelho. Só que a função cosseno, quando x é 0, ele é 1. E na função seno, quando x é 0, ele é 0. E as duas são praticamente igual. Que é a função em tangente, que ela vai crescendo assim, desse formato. E ela vai até o infinito e desce até o infinito. Vai até o infinito e desce até o infinito. Aqui eu não coloquei tudo porque não dá para pôr até o infinito e até o menos infinito. Então você corta ela. E quando a função em seno e cosseno, ela está ilimitada a 1 e a menos 1. Ela serve para você conseguir calcular tipo, a altura de algum triângulo. Ou se você tem tipo... Você tem tipo, alguma casa e tem a sombra. Daí você tem um ângulo. Daí você consegue calcular o tamanho da casa a partir do tamanho dessa sombra. Igual todos esses que fez. Essas de função são muito importantes tipo, no cálculo. Porque vai ter tipo, lugares no cálculo que vai ter tipo, que você calcula tipo, a integral de seno, a integral de cosseno. Então é importante você saber o gráfico delas. Isso está mais especificado na aula de trigonometria que teve essa semana. E agora eu vou falar da função raiz, que é a última que teve. A função raiz é a raiz de x, com expoente n. Só que ela tem algumas restrições. Se o n ele for par,
o x ele tem que ser estritamente maior que zero. Esse que é o domínio. E se o n for ímpar, o x ele pode ser de qualquer um dos reais. Aqui eu coloquei um site que é bem mais fácil de você visualizar, que é o GeoGebra. Esse site, qualquer conta que você pôr lá, ele vai fazer o gráfico dela. Deixa eu só abrir aqui. Devia ter deixado aberto. Enquanto isso, algum de vocês tem alguma dúvida? Quando está abrindo aqui o site? Alô? Oi, não, tem dúvida. O site que faz esses gráficos, que eu peguei tudo, é esse aqui, o GeoGebra. Se carregar, você vai gostar. Também tem aplicativo dele para celular. Tem para celular, para computador e tudo mais. Tem de diversos aplicativos. Ele faz praticamente tudo. E por exemplo, aqui, na função em raiz. Uma função em raiz, ela também pode ser escrita. Deixa eu ver aqui. Como. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre n. As duas é a mesma coisa. Essa aqui é a definição de uma função de raiz. E nele, você consegue perceber, tipo, você põe x elevado a 1 sobre 2. Você pode ver que qualquer de valor no x e positivo, ele vai dar um valor no y. Só que se for de negativo, ele não dá, porque ele está ilimitado no campo dos reais. E se fosse tipo o x elevado a 1 meio, é a mesma coisa que raiz de x. E a raiz de menos 1, esses são os números complexos, que é a aula que a gente vai ter de hoje mais à tarde, que é de números complexos. Só que está limitado só para os reais agora. Só que se fosse tipo aqui elevado a 1 sobre 3, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de x. Como é uma raiz cúbica, ele pode ser de qualquer de valor, ou tanto positivo e tanto negativo. Por isso que tem essa limitação. Por n sendo par e o n sendo ímpar. Que o x precisa ser de maior que zero. Se ele for par e se ele for ímpar, ele pertence aos reais. Por conta do gráfico. Vocês têm alguma dúvida em relação a qualquer coisa? Não. Então, todo mundo entendeu tudo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat 1. Tá tudo certo? Então, e foi isso a aula. Eu não me preparei de muito exercício porque não deu tempo de fazer eles. Porque é muita extensa essa matéria. Só que eu deixei no PDF esse site aqui. Se você entrar nele, tem exercício sobre tudo de função. Sobre de qualquer coisa. De função tem nesse site. Eles já fizeram diversas listas envolvendo tudo. Aqui ó, tem lista de função afim, bijetora, composta, inverso, logaritmo, modular, polinomial, quadrado, gerais, gráfico. Daí é tudo aqui. Esses arquivos. Eu não enviei eles porque não ia ser de vários arquivos, daí ia ficar muito chato de ficar vendo. E por isso que eu coloquei no site. Vocês querem tentar resolver algum exercício? De alguma agora? Ou não precisa?
Se quiserem resolver qualquer exercício, tem nesse site, que tá no PDF que eu mandei. Que eu mandei aqui no Discord. Esse PDF eu só preciso depois arrumar ele, que eu vi agora. Que aqui eu era pra ser função polinomial, eu pus em função modular, na função par. Então foi isso, Aula. Se tiver qualquer dúvida, você pode me chamar aqui no chat, ou me mandar uma mensagem em qualquer chat aqui me marcando que eu respondo. E tudo certo? Beleza, Beleza? beleza. Eu vou parar de gravar aqui.